Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse caso clínico que eu vou te contar aconteceu no meio de um plantão bem tumultuado. Fica até o final que você vai gostar, porque é um caso bastante interessante. Essa criança de 1 ano foi encaminhada por um quadro de febre, dispneia e tosse já tinha 3 semanas. E esse quadro acabou piorando nos últimos 3 dias, com o aumento da tosse, aumento da dispneia e agora com uma dependência de oxigênio. A hipótese diagnóstica inicial era de uma pneumonia adquirida na comunidade, mas é incondizente essa hipótese, uma vez que o quadro clínico da pneumonia adquirida na comunidade ele é justamente mais agudo, ele acaba não sendo tão arrastado. Um quadro de pneumonia mais arrastado, a gente acaba tendo que pensar em complicações, a principal dela é o derrame pleural. Essa criança, então, foi encaminhada, a gente examinou e acabou solicitando um raio-x de tórax, e o raio-x de tórax dessa criança é esse daqui. Começando pela técnica, a gente nota que essa criança ela está um pouco rodada. A gente nota a borda da clavícula direita ali, borda da clavícula esquerda. Então ela está um pouco rodada para o lado esquerdo. De forma bastante objetiva, a gente nota a traqueia com esse formato, como se tivesse desviado para o lado esquerdo. A gente nota aqui também uma aparente hiperinsuflação desse lobo superior direito. A gente não tem aqui a borda cardíaca direita invadindo um pouco do parênquima, como é o esperado. E a gente nota também que há um pinçamento aqui dos arcos costais, um menor espaço no espaço intercostal comparado com o lado contralateral. Olha como esse espaço ele é bem maior do que o do lado esquerdo. Mas a gente tem um porém que a gente tem que ter muito cuidado em notar todos esses achados e achar que é uma perda volumétrica. Lembre-se que esse paciente está rodado para a esquerda, então todas as estruturas automaticamente também se deslocam para a esquerda. E isso tudo aqui poderia acontecer simplesmente pelo mau posicionamento. Mas uma coisa chama a atenção para a gente, entre fazer uma diferenciação de uma má técnica radiológica de uma perda volumétrica. Note que a gente não consegue encontrar aqui a borda cardíaca esquerda. Aonde que ela está? Se fosse uma má posição por si só, a gente ainda conseguiria ver um pouco dessa borda cardíaca, uma forma mais nítida, uma vez que o desvio dessa rotação desse paciente não é lá tão importante. Se a gente perde esse contorno, possivelmente o parênquima que encosta ali na borda cardíaca está na mesma densidade radiológica. Isso sugere que esses dois pontos, tendo a mesma densidade, há uma opacificação realmente do parênquima pulmonar, que somando todos esses sinais de perda de volume, possivelmente haja ali uma perda volumétrica e uma atelectasia de lobo superior e talvez até mesmo de lobo inferior, porque olha, cadê aqui também o contorno da cúpula diafragmática esquerda? Lembre desses dois dados. A gente tem que considerar sim uma atelectasia, mas não pode esquecer de também considerar a técnica radiológica. Uma vez que a gente tem essa hipótese de atelectasia, ela não é tão condizente, não é tão comum de ser vista em um quadro de pneumonia. A atelectasia na pneumonia sim pode acontecer quando a gente tem uma compressão linfonodal externa ou uma quantidade de secreção muito grande, mas desconfie da atelectasia nesse contexto de pneumonia. Para a gente achar estranho que uma criança com já não batendo essa história da pneumonia de 3 semanas e ainda com uma possível atelectasia, os dados pareciam não fechar tão bem. A gente voltou e conversou com a mãe e perguntou se não tinha mais algum dado. Deu uma apertada, tira um dado, uma informação mais importante. E ela comentou que essa criança acabou comendo amendoim uns dias antes desses sintomas todos começarem. Nesse momento, acendeu para a gente um grande alerta de que essa criança poderia ter aspirado. E aí fica tudo mais coerente. É a aspiração, possivelmente nesse caso de um amendoim, para dentro do brônquio, poderia realmente fazer uma atelectasia. E aí as coisas começavam a ficar mais coerentes. No intervalo entre a gente solicitar a broncoscopia e a gente aguardar que esse exame fosse realizado,
Essa criança teve na nossa frente uma crise de tosse tão intensa, que ela ficou cianótica, mas ao final da tosse ela acabou tendo 2 achados que eu vou te mostrar depois o que é. Vou te mostrar já. São esses daqui. Olha aqui o pedaço de amendoim que ela acabou expectorando. E isso não é comum. Não é comum da gente ver uma aspiração no bronquifonte esquerdo e muito menos tossir a ponto de expectorar e jogar para fora esse amendoim. De repente você deve estar se perguntando, mas a aspiração realmente não é mais comum do lado direito? Sim, é mais comum do lado direito, mas depende da faixa etária. Quanto menor a criança, o ângulo carinal ainda não está tão inclinado de forma que o bronquifonte direito fique mais retilíneo. Ao passo que a criança cresce, isso vai acontecendo e o bronquifonte direito ele vai começando a ficar mais verticalizado. Mas na criança menor, isso nem sempre acontece, não é tão comum, então pode acontecer sim de acontecer a aspiração para o bronquifonte esquerdo. Acontecido esse episódio de tosse intensa que a criança expectorou, a gente acabou repetindo o raio-x após, e o raio-x que a gente tem agora é esse daqui. A criança está um pouco mais centrada, já começa a perceber aqui já a traqueia mais na região central. O raio está um pouco inclinado, não está tão central quanto a gente gostaria, né? A gente percebe a clavícula aqui para fora do tórax. E aquela região que a gente pensou que deveria ter algum ponto de impactação, lembra do lobo superior esquerdo? Por que o lobo superior esquerdo? O lobo superior esquerdo tem uma porção chamada língula, e é a língula na esquerda que encosta na borda cardíaca. E é justamente a região aqui, ó, que a gente nota uma opacificação bastante grande. Quando há o acometimento da língula, perde-se o contorno do coração da parte esquerda. Aqui a gente já consegue notar um contorno mais bem definido. Possivelmente essa criança acabou tendo uma broncoaspiração que acabou fechando todo o lobo superior esquerdo, talvez até alguma porção do lobo inferior esquerdo também. Então, lobo superior esquerdo e lobo inferior. E com a expectoração, ela acabou tirando esse processo obstrutivo e reexpandindo esse lobo pulmonar. Apesar disso, a gente nota uma área toda opacificada aqui, que deve ter sido secundária esse tempo todo que esse amendoim ficou parado ali, gerando inflamação. Uma vez que o amendoim também ele é bastante oleoso e esse óleo que o amendoim tem, ele é muito pró-inflamatório. Recado então desse vídeo é que você sempre tenha a desconfiança dos quadros de pneumonias arrastadas. Não saia comprando diagnóstico achando que realmente é uma pneumonia comunitária. Quadro arrastado, nesse contexto todo de uma pneumonia adquirida na comunidade, você tem que lembrar em pneumonia complicada, mas não pode esquecer de outras etiologias, dentre elas o corpo estranho. Frequentemente a aspiração de corpo estranho não é presenciada, ela acaba sendo silenciosa. Às vezes ninguém nunca viu e a gente só vai ver depois na broncoscopia, quando se faz o diagnóstico. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha, manda para alguém que também faz plantão em pronto-socorro, que vai se beneficiar de ver esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.